Olá, pessoal! É com muita alegria que começamos mais um episódio do Sem Juízo. Quando uma notícia sobre um caso jurídico em um grande portal, ou quando um advogado ele acaba sendo entrevistado na TV, tudo que a gente vê, né, é o resultado final. Mas o que vem antes disso? São muitas reuniões, pautas, alinhamentos, inclusive alinhamento de linguagem, negociações com jornalistas e, principalmente, estratégia. A assessoria de imprensa, ela é quase como um tradutor de dois mundos. O primeiro é o jurídico e o outro, é claro, jornalístico. E hoje nós vamos abrir os bastidores de como isso acontece. Eu sou a Natasha Guirrizi e, novamente, esse é o Sem Juízo, o podcast da M2 Comunicação Jurídica. A M2 ela é uma agência especializada e que está no mercado há mais de 10 anos para o setor jurídico, conectando escritórios advogados aos principais veículos de comunicação do país, transformando, é claro, muito conhecimento jurídico em notícia de interesse público. Hoje, o episódio é da casa. Reunimos 3 assessores de imprensa da M2 para uma conversa aí sobre aquilo que ninguém vê. Os bastidores da assessoria de imprensa e, principalmente, como funciona no setor jurídico. Nossos trabalhos relacionados ao preparar fontes, adaptar linguagem, encontrar boas fontes e pautas e, claro, lidar com os desafios de comunicar o direito para o grande público. Comigo estão Jonas Aguilar e Rosana Riff. É um prazer, inclusive, a gente divide tantas coisas no dia a dia, tantos trabalhos legais, e a gente vai falar de todos esses temas complexos que permeiam o nosso trabalho. Então, Jonas, seja primeiramente muito bem-vindo aqui na bancada e no nosso programa. Legal, Natasha. É bem legal mesmo a gente poder estar aqui e contar um pouco do nosso dia a dia, né? Que também não é fácil. Não é fácil mesmo e a gente vai dar aí tanto dicas como alguns dos nossos cotidianos e eu acho que vai ser muito bom esse bate-papo. Rosana Riff também me acompanha aqui, eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, Natasha. A gente vai mostrar um pouquinho, né? Quem vê os nossos clientes, os nossos advogados dando entrevistas na TV, em portais, não sabe o trabalho, né, por trás disso. E a gente vai contar um pouquinho disso. Muito legal, e não sabe mesmo, gente, é todo um trabalho envolvido. E eu vou, antes de tudo, contar um pouquinho, gente, sobre a M2. Como vocês sabem, eu já falei bem no nosso início, né, da apresentação, ela completa nesse ano de 2025 10 anos, ou seja, é um marco na nossa história, um marco no setor jurídico, nessa comunicação tão nichada, né? E quanto mais a gente faz nicho para a comunicação, mais a gente se posiciona. Aliás, esse é um dos aspectos que com certeza a gente vai conversar hoje, sobre o quão importante é a assessoria nessa questão de posicionamento, né? Então, muita coisa mudou nesses 10 anos e a primeira pergunta, inclusive, que eu faço para vocês, vou começar agora com a Rosana, é sobre como vocês enxergam, né, essa transformação no jeito de comunicar o direito para a imprensa. Eu acho que o primeiro ponto e o que a gente pensa muito no nosso dia a dia é para quem é essa informação? E aí, os nossos clientes, os advogados, o que eles precisam fazer? Saber o público, para quem que eu estou levando? Primeiro, para quem que é o público que ele quer falar, que a partir daí ele vai saber como ele se posiciona. E normalmente, ou a maior parte das informações, a gente leva, né, para portais, TVs, e as pessoas precisam de uma informação clara. Então, a gente tem que fazer o advogado levar a informação de uma forma clara, de uma forma que as pessoas entendam o recado e de que forma aquela informação impacta a vida dela. Eu acho que é essa ponte que a gente vai construindo. Você percebe, Jonas, que assim é muito interessante porque parece muito fácil, até porque o advogado ele tem essa facilidade com a questão da retórica, né? Existem muito a questão da audiência, da sustentação oral. Então, a questão do diálogo para o advogado ele realmente domina muito do repertório da língua portuguesa e tudo mais, mas cai no juridiquês. Como é que você vê isso? Você está há muito tempo na M2, o que você repara nessa questão da assessoria de imprensa e né, nessa ponte que a Rosana fala, né, sobre clareza, né, na comunicação? Bom, Natasha, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão que existem dois mundos.
existe da imprensa, existe o mundo offline e existe o mundo online. Então, hoje a gente fala muito para poucos e pouco para muitos. Então, o importante e que eu acho mais significativo e que o advogado tem que ter em mente, que ele não fala apenas para os pares. E isso limita muito. Lhe traz um pouco de vergonha ele ser um pouco mais menos professoral, né? E ser um pouco mais popular. Porque ele não está falando mais apenas para os pares. Ele não está falando mais apenas para os colegas ou numa bancada, né? Numa banca de tribunal. Ele está falando na internet, ele está falando no podcast, ele está falando na TV, ele está falando no rádio, ele está falando em vários veículos. Então ele não precisa se preocupar em ser muito técnico. Isso não é demérito. Hoje em dia isso é uma virtude. O profissional, o técnico, o especialista que consegue mastigar e entregar aquela informação bem fácil para a pessoa compreender, para o leigo compreender. O que o Jonas está falando é muito importante, a linguagem, né? Ele tem que saber comunicar para o público que ele vai falar. As pessoas querem entender. Então, se ele vier com uma linguagem muito técnica, Exatamente. a pessoa não vai entender, ele não vai dar o recado dele. Então, é importante mesmo que ele saiba traduzir, vamos brincar assim, né? O mundo jurídico para o dia a dia das pessoas. Esse ponto, inclusive, que o Jonas traz, né, do professoral, é muito engraçado, porque, inclusive, é muito comum a gente ver, não só entre nossos clientes, mas principalmente muitos advogados, de fato, são professores de universidades ou de cursos preparatórios aí, seja para OAB ou para concursos públicos, né, porque a área do Sim. direito, ela tem essa abertura aí, né? E é interessante porque às vezes, eu não sei se vocês percebem isso no cotidiano de vocês, mas é muito comum o advogado, quando dá uma entrevista, ele ter a sensação de que não falou tudo, mas ele gostaria de falar. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês falariam para um advogado que tem a sensação de que não aprofundou no assunto, porque, né, a gente vai até aprofundar isso mais para frente no programa, a gente sabe que a gente tem pouco tempo, né, de entrevista muitas vezes. O que vocês falariam para esse advogado que tem essa preocupação em não se aprofundar e, de repente, não dar o recado? Olha, quando eu fiz jornalismo, as pirâmides acho que ainda estavam em destaque. E uma das aulas, um dos ensinamentos no jornalismo é a pirâmide. Ela é usada como um exemplo, né? Então, quando você pensa numa pirâmide, a parte sólida é a parte maior e a parte mais simples, mais vulnerável, vamos dizer assim, é a parte principal, é a menor. No jornalismo, a gente trabalha com a chamada pirâmide invertida. A pirâmide invertida significa que você tem que trazer primeiro o mais importante e, por último, o que é menos importante. Mas para o advogado isso não funciona. Se você pegar qualquer decisão judicial, você pode ir na última ou penúltima página e você vai encontrar o que efetivamente aconteceu e a decisão que está sendo tomada. Então, o que é difícil para o advogado é isso, ele inverter a pirâmide. Porque toda a argumentação dele é o que vai subsidiar a decisão ou o que ele está pedindo ou o que ele está o contraponto que ele está fazendo. Então esse é o ponto. O advogado que conseguir inverter a pirâmide, ele vai falar o principal e não vai ficar com essa sensação depois da entrevista concluída. Você Eu tem essa acho, mesma eu tenho sensação, essa Rosana? sensação que o Jonas fala assim. É preciso entender que se a gente falar de uma TV, são segundos. Se a gente falar de uma rádio, é um minuto. Se a gente for para um portal ou mesmo para um jornal impresso, o espaço é pequeno. Então tem que saber dar esse recado, que a gente está falando tanto de recado, né? Tem que saber passar a informação de uma forma mais sintética. Então tem que aprender e construir esse pensamento de uma forma mais rápida e elaborada, fugindo
do que eles estão acostumados mesmo, daquela coisa de fazer toda, né, argumentação em páginas, muito bem elaborada. Não, tem que sintetizar. Acho que se tem sintetizar é uma palavra acho que importante. O É. que você acha, Jonas? Sim, ser sintético, né? De acordo com o veículo. A gente prepara, né? A gente sempre Sim. diz para o advogado o veículo que ele vai falar, o tempo provavelmente que ele vai ter, a pauta. A gente sempre prepara os nossos clientes, a gente sempre explica. Mas tem essa dificuldade. Por quê? Porque não é o métier, não é o ambiente que o advogado está acostumado a lidar. E o ambiente dele é completamente diferente do ambiente do jornalismo. Então, por isso a importância de ter uma boa assessoria e, principalmente, ouvir e conversar com essa assessoria. Porque ter, basicamente, não resolve. É preciso que você aceite, que você reconheça, que você seja parceiro do seu assessor de imprensa. Gosto, desculpa, Natasha, mas eu gosto da palavra parceria, porque é mão dupla mesmo, né? A gente leva, a gente não só leva os veículos de comunicação e os assuntos que podem interessar, a gente traz também o mundo deles, né? Os assuntos que são importantes para eles, para trazer, para abrir espaço na mídia. Mas a gente tem que ter essa troca, porque senão fica difícil você conseguir realmente construir a autoridade. É um trabalho de parceria mesmo. Sim. E voltando, a gente vai falar muito, eu acho que são pontos importantes sobre essa questão de parceria com o assessor, né? Porque a gente, muitas vezes, o advogado contrata, mas é muito importante ter as trocas do que realmente as coisas estão acontecendo, e principalmente quando vem, por exemplo, o veículo direto, que vai acontecer, né? Quando o advogado é procurado direto pela imprensa, isso também é uma coisa comum, a gente vai falar muito disso, mas um ponto importante para entender, obviamente, nossos bastidores, e até para quem ainda não conhece como funciona um serviço de assessoria de imprensa, o primeiro ponto a gente está falando em construir autoridade para que a fonte, no caso o advogado, o escritório, se torne notícia. Notícia boa, né? A gente não está falando de uma notícia negativa, é tudo que a gente não quer. Mas crise a gente também trabalha, mas a gente vai chegar lá. A questão é construir ponte entre direito e jornalismo. Como que vocês identificam quando um assunto jurídico tem potencial de pauta? Rosana, o que você acha disso? Quando você vê assim, olha, isso aqui é realmente pauta? A gente pensa o que é importante, o que as pessoas precisam de informação sobre determinados temas, o que é serviço, o que vai mudar a vida daquela pessoa, o que é importante numa situação ela está numa serviço, consumo, principalmente direito do consumidor. Por que está sempre em alta? Porque as pessoas têm problemas, as pessoas enfrentam situações que elas não sabem como lidar. Então, é nesse meio de caminho que a gente vai trabalhando. Olha, talvez aí entregando a idade, eu vejo muito uma questão relacionada entre o off e o online. Porque hoje em dia, não é só o serviço, não é só a informação, não é só a necessidade do dia a dia das pessoas. As celebridades ocupam muito espaço. A vida das celebridades, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Às vezes, um comentário sobre uma atriz deixar de herança uma parte da herança para o cachorro tem mais ibope, tem mais cliques, tem mais likes, interesse, do que a inflação, do que o valor da conta da água, da luz, da gasolina, né? Então, por que isso? Porque a gente vive o online hoje em dia. Então, a nossa perspectiva para transformar em esse tipo de assunto que parece um pouco aleatório, é aí que entra o advogado, é aí que entra o técnico, porque ele vai pegar aquela informação que até então parece algo fofoca e transformar aquilo de forma jurídica, que aquilo pode acontecer na vida das pessoas e pode se tornar um problema, e pode se tornar um fator que pode
Que sofreu uma impacte, né? família, Que né? impacte a O família, impacto. a pessoa, a Então, família, enfim. a nossa perspectiva vai além, né, de simplesmente prestar um serviço. Não, é transformar algo que é de conhecimento público e de interesse público em algo positivo, produtivo e que possa servir de reflexo para a sociedade. Eu até legal, Jonas e Rosana, eu lembrei de até uma reunião que fizemos, né, para alinhar questões de pautas, que há 10 anos foi assim a minha última experiência, então faz muito tempo, mas foi a minha última experiência em redação, como repórter. Então eu estou na assessoria desde então. E naquela época eu estava num grande portal, né, do que a gente chama de Tier 1, para quem não conhece, né, Tier 1 é considerada grande mídia. E aí, naquela época que as redes sociais elas já eram uma realidade e tudo mais, mas elas não eram tão fortes na questão de audiência, de medição de audiência para a notícia. Mas já existia o Google Trends e o Analytics para a gente se pautar. E era o início da gente, enquanto repórter, se pautar por aquilo que era viralizado nas redes sociais. Exatamente. E que foi assim um escândalo. Eu tinha aprendido, né, um jornalismo completamente diferente, e talvez eu também vou entregar um pouco a minha idade, mas que eu acho que calha muito com o que vocês estão falando. Isso há 10 anos era assim que já estava acontecendo. O movimento, principalmente do jornalismo online, era esse. Verdade. Quer dizer, hoje a gente está vendo que não é só uma realidade, é uma coisa que não tem como voltar atrás. Não tem como. Então, poxa, mas eu tenho um assunto com uma profundidade tão legal, mas não vinga. E não é porque o assunto não é interessante ou relevante. É que para aquele momento é o lance do tempo certo, né? Eu acho que, de repente, o jornalismo e o que os advogados precisam compreender, e muitos dos nossos advogados até entendem, principalmente, claro, com as nossas orientações, é que o tempo é tudo, né? Sim. Isso é uma coisa que mexe bastante com o nosso trabalho. Como é que vocês veem a questão do chamado timing? Timing é tudo, né? Se você não chegar a tempo que aquela informação está surfando, você perde a oportunidade. Às vezes é o que você falou, às vezes tem um grande assunto, mas o timing não é aquele. E aí é frustrante, porque você fala, nossa, eu acho que esse assunto é tão bom, é importante, a informação é importante, pode mudar a vida de muita gente, mas não é o timing. Esse momento é frustrante. Porque são perspectivas, né? O advogado, ele está na internet buscando outras coisas diferentes, né? Ele está ali procurando, enfim, o que vai subsidiar uma inicial, o que vai subsidiar uma argumentação, enfim. E a gente está com outro olhar, a gente está com um olhar para pegar aquele advogado e colocar ele para falar daquilo que está acontecendo, o factual, né? Que a gente chama de factual. Às vezes a gente tem que fazer umas legendas, né? É verdade. Aquilo que eu falei, né? A gente não pode ter vergonha de mastigar a informação, né? A gente também acredita que a gente vai falar para colegas, mas também a gente está falando para quem não é do meio jornalístico, Com né? certeza. Então, a gente chama o que acontece de factual, é meio óbvio, mas para a imprensa, às vezes o factual não é o que aconteceu naquele momento, naquele exato momento, aquele horário, né? Então, assim, a gente tem esse olhar, a gente olha o factual e tenta encaixar o cliente. E para ele não entende esse timing. Ele não entende que, às vezes, ele só precisa da opinião pessoal dele. Não é do advogado, não é a técnica, né? A consulta. A consulta ao artigo, né? É a opinião dele, porque ele fala como cidadão, ele fala como pessoa também, né? Fantástico. Ele não fala apenas como advogado, como operador da lei. Então, às vezes, uma opinião pessoal surte um efeito maravilhoso e a gente consegue emplacar aquela opinião dele em veículos que a gente até se surpreende às vezes.
Porque o que se tem muito hoje é a coisa, o prato feito, né? E quando você traz um elemento diferente, nossa, isso se destaca muito, muito. E é verdade. Vocês acreditam, né, nesse tempo que estão trabalhando com o setor jurídico, então são os advogados, advogados públicos, enfim. Vocês percebem, de certa forma, que eles têm se tornado mais atentos ou, de repente, abertos à imprensa? Como é que vocês veem a relação dos advogados na atualidade? Olha, quando o advogado busca uma assessoria de imprensa, por óbvio, ele está aberto a ter essa relação, a ter esse relacionamento, a ter essa exposição. Às vezes, dependendo, quando é um cliente solo, não tem como escapar. Quando é um escritório, muitas vezes alguns dos associados ou dos sócios são um pouco reticentes a essa exposição, a essa relação. É um trabalho de formiguinha para a gente mostrar a importância para o escritório, para ele como profissional, mas a contribuição que ele pode dar para a sociedade. Porque esse é o trabalho do jornalismo: é contestar, é explicar, é criticar, é mostrar os dois lados. Então, ele, por meio desse trabalho, ele pode contribuir muito para a sociedade, esclarecimento da sociedade, posicionamento. Ele é uma referência, ele é um operador do direito, ele é uma referência, ele é um douto, né, dos conhecimentos da lei. Então, e aí a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, e quando a mosca pica, aí vai. É É uma verdade. construção mesmo. E é isso que o Jonas está falando, né? As coisas, às vezes as pessoas também chegam com muita expectativa, né? Sim, Mas é tudo aos poucos. Para você construir autoridade, é um dia a dia. E é você estar disponível, é você trazer, às vezes, a informação não é exatamente aquela que você queria passar, mas você participa de uma pauta que você acha que de repente não é tão relevante para você, mas você está construindo. sim. Então você está abrindo frentes, você está levando o seu nome para a mídia que não te conhece. Então é todo um trabalho de cooperação e de estar disponível para falar, disponível para levar essa informação e como diz o Jonas, para contribuir mesmo, para contribuir com a sociedade. É assim que você vai construindo a sua imagem e a sua Verdade, autoridade. verdade. Rosana, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, né? Sobre essa construção. O trabalho realmente do assessor de imprensa é a construção de imagem de autoridade, né? E nesse caminho, uma das atribuições do assessor de imprensa é justamente o relacionamento com o jornalista de redação. E esse é um ponto interessante, porque existe uma grande discussão que eu acho que talvez, eu não sei se vai terminar algum dia, entre nós da comunicação, nós que trabalhamos nesse setor, é se o que importa mais, se é a pauta em si ser muito relevante para a imprensa naquele momento, ou se é o relacionamento com o jornalista. Então, eu queria trazer essa provocação para te perguntar como que se faz para manter bons relacionamentos com repórteres e editores num ambiente de notícias tão acelerado, até para que os nossos advogados que estão conosco na M2 e, claro, aqueles que vão chegar aí, tenho certeza, possam entender como que é feito, né, esse trabalho de bastidores antes deles chegarem à notícia. Olha, Jonas, pergunta de milhões, né? Sim, 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 sim. É um esforço diário, né? É, Porque é aquela coisa, a notícia, ela tá competindo com o relacionamento. Você vai construindo também um relacionamento com os nossos coleguinhas de imprensa, como a gente brinca, mas a notícia tá bombando. Então, assim, por mais que você tenha bons relacionamentos, se você não tiver a informação que ele precisa, a fonte que ele precisa na hora que ele precisa, esse relacionamento se mantém, mas não vai ser a primeira pessoa que ele vai buscar. Ele sempre vai buscar quem leva a pessoa, a fonte, que fale bem, que traga notícia de uma forma rápida para ele. Então, esse relacionamento se constrói porque você vai oferecer isso para ele, ele vai saber que vai poder contar com você. Então,
Mas se no dia seguinte você não tiver isso, você pode continuar com o teu coleguinha lá no contato, mas ele vai procurar um outro assessor, vai procurar uma outra fonte para falar. Se a tua fonte também não atendê-lo bem, ele pode manter relacionamento com você, mas ele não vai procurar aquela fonte. Então, tudo isso caminha junto. Você acha, Jonas? Hoje é tudo dinâmico, né? Tudo, tudo, tudo. A notícia é dinâmica, os relacionamentos são dinâmicos, é tudo ágil, tudo rápido, tudo para ontem. E com a notícia não é diferente. A forma de se chegar ao jornalista de redação, ela mudou. O que chegava antes por telefone, o que chegava antes por fax, acreditem. Hoje chega pelo Que WhatsApp. lembrança, Jonas. Hoje chega pelo WhatsApp. Não é mais nem pelo e-mail, é pelo WhatsApp. A preferência de alguns colegas da imprensa é receber informações por WhatsApp. Então, como fica? É menor que um tweet. Porque se você mandar algo acima de 140 caracteres, você se torna inconveniente no WhatsApp. E nesses pouco mais de 100 caracteres, você tem que colocar o que você tem para oferecer. O que você tem para dizer, o que teu cliente tem para dizer. Que é teu diferencial, né? Porque todo mundo Exatamente. tá levando muitas vezes, quando é hard Exatamente. news, como a gente brinca, né? Aquela notícia que tá todo mundo falando. O que você vai ter de diferente para oferecer ali? Exatamente. E aí é que entra aquele detalhe que eu falei do advogado ser pessoa e não advogado. A aspa, aquela opinião curta num WhatsApp pro jornalista pode ser ouro. É aquilo que ele estava precisando. É dali que ele vai partir para concluir a pauta dele. Porque hoje a gente não tem mais as grandes reportagens. Hoje a apuração de notícia ela te dá muito mais de maneira local do que o repórter ir para a rua, né? A TV vai, a rádio vai, mas a imprensa escrita, os digitais, não tem assim um costume de reportagem. Então o trâmite fica restrito mesmo ao meio digital. Então você tem que ser conciso, sempre, né? Aquela objetividade, mas com conteúdo. E aí é onde entra a parceria do advogado com o assessor. Então não adianta o advogado trazer para você 8 páginas com leis, com artigos, com argumentação para você tirar uma linha, tirar a essência, né? Então ele já precisa trazer algo um pouco mais mastigado para o assessor envelopar isso e entregar da maneira como o jornalista quer receber, ou precisa muitas vezes receber. Porque às vezes os colegas que estão na redação hoje em dia, é diferente. Eu vou mais uma vez entregar a idade, porque a gente na redação, eu não trabalhei em redação, né? Eu sempre trabalhei em assessoria de empresa, mas visitei muitas redações, porque quando a gente tinha evento, a gente levava um press kit. Um press kit, ele levava uma lauda, 3, 4 fotos e um folheto explicativo do evento em si, do que se daria o evento. Então, o que acontece? Hoje não tem mais isso. Hoje, o que você precisa fazer? Você precisa ser objetivo. Por quê? Porque o jornalista ele não faz mais uma única editoria. Ele não faz mais um único texto. Ele não faz uma única cobertura. Ele faz para o impresso, ele faz para o digital, ele faz para o Instagram, ele faz para o LinkedIn, ele faz vários trabalhos. É multiplataforma, né? E ele é sobrecarregado. Então, quanto mais conciso, objetivo e com qualidade chegar a informação para esse jornalista, ele vai atender, ele vai olhar, ele vai lembrar do assessor, ele vai lembrar do advogado,
E quando ele tiver a necessidade naquele tema, ou naqueles temas que você conseguiu oferecer a ele, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar do advogado. Porque eu recebo muitos contatos de jornalistas pedindo pelo advogado. Você ainda está com fulano? Você ainda está com ciclano? Então, essa é a importância. Porque É a mesma levou, situação com você, está Rosana? falando exatamente isso, que levou informação importante de uma forma concisa com o que ele precisava. Ele bateu o olho, viu, nossa, é isso que eu estou precisando. Aí ele vai ler, nossa, tem conteúdo, então isso é importante para mim, e ele vai gravar esse nome. Da próxima vez que ele for falar de um assunto parecido, ele vai falar, tal pessoa, tal advogado, fala, traz conteúdo, traz informação relevante de uma forma que me atende rápido. Aí ele junta o pacote. E aí ele vai buscar o assessor, ele vai pedir por aquele profissional. E esse é um ponto que vocês trazem, que é muito interessante, sobre o jornalista, ele não estar, lógico que ele pode estar numa editoria específica, mas ele não é fixo nessa editoria. Sim. Essa é a realidade de hoje. E aí o que acontece? A gente tem muitos factuais e alguns desses factuais são muito importantes. Por exemplo, hoje o que a gente tem? A gente está falando de 2025, né? Metade aí do ano, já quase no fim do ano, e a gente tem, por exemplo, Trump. Tivemos julgamento, condenação do ex-presidente Bolsonaro, quer dizer, assuntos políticos, e pode ter certeza, assuntos políticos estão sempre muito em voga. E aí, a não ser que, claro, existem, né, advogados que são de diversas áreas, como constitucional, né, às vezes internacional, uma coisa que realmente acaba dialogando com essas áreas, eles acabam surfando muito bem nessa onda. E aqueles que não necessariamente vão surfar nessa onda desse tipo de factual político. Eu não estou dizendo que é só político que realmente vai ter espaço na imprensa, mas a gente sabe que alguns desses factuais realmente eles vão sobressair. E aí, todos aqueles jornalistas de redação, eles vão se concentrar naquela cobertura e, gente, pode ter certeza, a gente, às vezes, a gente tem muito essa experiência, né, Rosana e Jonas? A gente constrói um release maravilhoso com diversos dados e aí acontece um factual desses e acabou. Pelo menos por hora, aquela pauta maravilhosa que a gente construiu. Sim, é E a gente precisa passar isso para o cliente. Vocês não sentem isso? Como é que é esse tipo de parceria? E aí volta de novo a questão da parceria. Como é que vocês levam esse tipo de informação, né? Porque era uma estratégia que foi feita. E aí, como é que fica? É rever a estratégia. Não, é que assim, quando é algo extremamente importante, ele está sabendo. Ele acompanha, ele viu, né? A reforma tributária, que é algo que muitos ainda não se atentaram, mas vai mexer, vai bagunçar o país, né? Vai dar uma bagunçada geral. Se cair um avião, esquece. A reforma tributária não tem a menor importância. A menor importância. Né? Então, ele vai entender, ele vai saber. Né? E a gente vai. É o timing, né? Que a gente está falando aqui, né? É o a timing. nossa função, a gente leva isso para eles. Olha, no momento que está bombando na mídia é tal assunto. A gente vai rever a estratégia para a gente trabalhar isso aqui numa outra oportunidade, porque hoje esse assunto não vai rolar. Esse assunto não vai vir chamar a atenção do jornalista. Mas não quer dizer que ele deixe de ser importante. Então, é uma questão de estar revisando mesmo a estratégia que você está adotando para aquele cliente e explicando para ele entender. Muitos, como o Jonas falou, quem já está acostumado, entende. Mas, às vezes, tem um cliente, outro que não está, um advogado, outro que não está acostumado com essa dinâmica. Então, é levar, apresentar para ele o cenário e explicar de que forma que a gente pode rever aquela estratégia. E tem um ponto que eu acho que é interessante a gente destacar. Você constrói uma pauta bem legal, o cliente participa daquele jeito
perfeito, conciso, mastigado, bem legal mesmo. Você manda para o jornalista agradece, fala, nossa, tá ótimo, tá lindo, era isso que eu precisava. Ele produz a matéria, o editor corta. A Isso é edição muito edita, comum, bem lembrado. porque, para vocês, doutores, o jornal, ele tem a mancha publicitária. E essa mancha publicitária, ela está no rádio, na TV, na internet, ela está em todos os lugares. Ela tem preferência para o espaço. E muitas vezes o editor, ele corta de acordo com o espaço que ele tem para colocar o conteúdo ali, o editorial que a gente fala. E às vezes corta justamente aquela contribuição perfeita, redondinha, que o repórter adorou. E aí a gente tem que dizer para o cliente, olha, infelizmente não saiu a sua contribuição. Foi ruim? Não. A contribuição, né? Foi ruim? Não, não foi. Foi ótimo, foi perfeita. O assessor tem culpa? Não. O repórter tem culpa? Não. O editor tem culpa? Não. Não existe culpa. Não existe culpado. Né? Não existe. E isso não invalida que em outra oportunidade ele vai entrar e outro advogado, outro cliente, às vezes cliente, né? Também não vai sair. Porque é assim, né? A dinâmica é essa. A dinâmica da relação com a imprensa é essa. Às vezes a gente não tem controle sobre o que vai Exatamente. ser publicado. A gente tem, né? A gente conversa com os repórteres, mas o que vai sair exatamente, se vai sair tudo, se vai sair só uma aspas, esse domínio a gente não tem. Também é um Muitas ponto a ser vezes, importante a ser levado para o E muitas para o vezes, advogado. muitas vezes uma parte do que o advogado responde vira o contexto da matéria, né? Com E certeza. aí o advogado fala assim, poxa, mas isso fui eu que falei. E ele colocou todo como se fosse uma Mas doutoria. aí vou eu falar. Eu fui repórter muito tempo e essa conversa era isso, assim, era uma conversa para esclarecer e as melhores frases viravam aspas. Exatamente, exatamente. Porque a gente, repórter, jornalista, você não tem o conhecimento Não. que ele tem. Então você vai conversar, vai trocar e aquilo vai ser um aprendizado para você escrever e com certeza, por isso que é importante também que ele tenha, não vou dizer frases de efeito, mas frases consistentes. Exatamente. Que Exatamente. realmente justifiquem você Verdade. colocá-lo num texto. O jornalista é generalista, né? Ele não é especialista em nada. Em nada. O jornalista, na minha época, a gente falava assim, é o que não entende de nada e fala de tudo. Então, por isso que a gente se sente um pouco mais privilegiado, porque como a gente está numa assessoria jurídica, o contato diário, né, com o tema, você vai, né, o cachimbo entorta a boca, né? Aí você está todo dia ali, você começa a ter um pouco mais de conhecimento. Então, muitas vezes a gente redireciona pautas, né? O repórter chega procurando uma pessoa de direito de família e é um penalista, é um criminalista. Às vezes ele chega procurando uma pessoa de penal e é um tributário, porque é um crime tributário. Então, isso que a assessoria personalizada consegue oferecer. Por isso que a gente está ali, né? A gente faz esse elo entre o jornalista, que é generalista, muitas vezes, que não são todos, né? Mas a sua grande maioria, são poucos que são especialistas mesmo, com a fonte. E muitas vezes a gente redireciona pautas, a gente reenquadra pautas por ter esse conhecimento pouquinho, né? Bem pouquinho, mas a gente já tem um pouquinho mais de esclarecimento. E faz todo sentido mesmo. E agora eu vou retomar uma coisa que foi no início da nossa fala, que depois de toda essa construção, aliás, a construção, né, na assessoria de imprensa, ela é constante. Obviamente que chega um ponto que o advogado ele atinge vamos dizer, não diria um apogeu, mas eu diria que seria um momento da autoridade em que todos chamam, que a gente comenta e tudo mais, tal. E aí é aquela coisa que acontece quando o próprio jornalista reconhece isso e ele vai na fonte direto,
Até porque a gente tem que entender, e Rosana sabe disso, que esteve do outro lado do balcão, como a gente costuma falar, sendo repórter, que o tempo é curto. Então, é muito mais fácil, às vezes, você chegar na fonte e tudo mais, tal. Às vezes não é nem, vamos dizer, não é uma má intenção do jornalista, mas é aquela questão da correria, ou às vezes o jornalista nem sabe. Mas como já teve outras entrevistas naquele veículo, o pessoal de redação passa, né? Isso é muito comum, troca contato, isso aí é muito normal. Legal. Só que aí chega direto na fonte, ou seja, um dos nossos advogados, e aí o advogado faz a entrevista sem passar para o assessor de imprensa e tudo mais. A gente sempre, na M2, a gente tem uma política sobre pedir, não só pedir, mas como orientar o nosso assessorado a passar, mesmo que você ainda fale, não, olha, eu vou dar entrevista, mas olha, conversa com o meu assessor ou com a minha assessora de imprensa para fazer o alinhamento, ver a minha agenda, não ser, vamos dizer, indisponível ou talvez não cordial com o jornalista. É importante respondê-lo e tudo mais. Mas por que é tão necessário a gente trazer esse tipo de orientação para o nosso assessorado, para que a gente sempre faça e continue a dinâmica de fazermos as intermediações com os jornalistas de redação? Já adianto que não é porque a gente é chato. Pode ser um dos pontos. Pode ser um dos pontos, mas não é o principal. Não, é importante sim. Jonas, me ajude a complementar. Claro. Mas é porque a gente precisa entender a pauta. Às vezes o jornalista entra direto em contato com o advogado, quero uma entrevista sobre X assunto, mas você não sabe exatamente o encaminhamento daquela pauta. E se aquela pauta não for favorável para os clientes do advogado? Se for um ponto que pode sair uma frase, de repente, que não seja bem construída e aquilo traga consequências para o escritório, por exemplo. Então, esse tipo de alinhamento que a gente faz com o jornalista. A gente vai entender o que ele quer, qual que é a pauta, o que ele quer falar sobre aquele assunto, para ver se realmente é viável para aquele cliente falar do assunto. A importância de passar pela assessoria eu vou fazer uma autopromoção aqui, eu já escrevi um artigo aqui no Migalhas sobre o assessor de imprensa trabalha para quem? Para o assessorado ou para a imprensa? Ele trabalha para os dois. Como eu falei aqui já, muitas vezes a gente redireciona pautas porque estava vindo enviesada para o cliente errado, para a área errada do direito. Então, e da mesma forma, a gente pode ajudar o cliente a se posicionar diante de um tema. Porque o jornalista, ele, como você disse, não é por chatice, é por necessidade, né? Por necessidade de conhecimento, ou de tempo, ou de cobrança, porque a redação, os colegas são muito pressionados. Tem muita pressão na redação. Vocês que, Natasha, que há pouco tempo aí esteve em redação, sabe a pressão que os colegas sofrem na redação. Por isso que muitas vezes eles podem nos ver não como o chato que fica mandando e-mail, que fica mandando WhatsApp, mas um aliado para, nesses momentos de pressão, a gente funcionar como uma válvula de escape, como um apoio, porque a gente é especializado nisso. Né? E eles podem confiar e buscar que nós sempre vamos poder ajudá-los. E para o cliente, essa condição para ele estar confortável para fazer uma entrevista. Para ele ter a segurança de que ele está falando sobre aquilo que vai ser perguntado. Que vai ao encontro ele... Né? Que é a pauta. É óbvio. Uma entrevista, ela começa com uma pergunta. E a partir da resposta é que acontece a entrevista. Então, como a gente não tem o pleno domínio do que vai ser publicado, sim, a gente também não tem do que vai ser perguntado. Mas a gente tenta fazer esse alinhamento, sim, né? Essa conversa é isso. Mas realmente, às vezes no meio de uma entrevista,
no meio de uma entrevista surge um assunto que você fala, nossa, vamos mudar a pauta. Sim, A história exatamente. mudou aqui. E aí Exatamente. tudo isso acontece mesmo no dia a dia. É interessante mesmo. E um outro ponto que é muito interessante dentro de todo esse trabalho é a gente aí tem um monitoramento do clipping, aquela coisa toda, chega o resultado. Inclusive o Jonas, eu tô de prova, nós estamos de prova que a frase que o Jonas fala muito entre a nossa equipe é: o cliente quer o resultado. Isso, assim, é importantíssimo, por isso que até um trabalho que é muito bem desenvolvido na M2 é a questão do clipping, ou seja, é um clipping muito completo, com os resultados do dia a diário, inclusive, e ainda tem as notícias de mercado para a gente ficar sempre antenado nas tendências, tanto nós, enquanto atendimento, né, de assessoria de imprensa, Uhum. como também nossos clientes. E a troca também, a parceria que a gente tanto fala, ela vem disso, é um dos pontos aí interessantes. Aí tá bom, saiu o resultado super positivo, muito legal. Só que aí o que acontece? Muitas as vezes esse resultado tá bom, saiu, bacana, mas não é passado numa rede social, não é publicado. Ou seja, eu queria trazer aqui como provocação também como que é o trabalho, a importância do trabalho de assessoria de imprensa integrado com redes sociais e com uma boa estratégia de marketing, porque também muito se pensa assim: eu só vou contratar assessoria de imprensa porque vamos dizer, porque o que acontece? A assessoria de imprensa ela também tem essa mística de ser uma mídia conquistada, né? A gente nem é só orgânica, porque o orgânico às vezes é quando o jornalista nos procura, mas ela é conquistada porque é nosso trabalho que está em jogo, que a gente está lutando para tentar com aquele jornalista a publicação. Então ela é conquistada acima de tudo, ela não é só mais orgânica. E isso dá uma credibilidade, isso gera credibilidade do que, por exemplo, pagar um espaço publicitário. Por isso que nos contratam, certo? Então, assim, por que é tão importante o advogado, ou seja, o nosso cliente, ter essa integração e fazer o trabalho conosco que envolva não só a assessoria de imprensa, mas também as redes sociais? Olha, vamos lá, de novo, né? A gente está falando de dois mundos. O mundo online é o mundo do recorte, tá? Então, o advogado falar na TV Globo, que ainda é a maior empresa de comunicação, uma das maiores do mundo e a maior da América Latina, ele vai repercutir de uma forma bastante grande, bastante significativa. Se ele falar por um pequeno veículo e dessa fala do pequeno veículo ele fizer um bom recorte, a assessoria fizer um bom recorte do vídeo, do áudio ou do texto, né, da matéria escrita, e ele tiver um bom trabalho de redes sociais, ele pode se tornar equivalente à Globo em termos de acesso, em termos de divulgação. Porque hoje, o que dá Ibope, né? O que dá Ibope, o que dá like, o que chama são os recortes no Instagram, nas redes sociais. Então, nem sempre o veículo é garantia de uma grande repercussão, né? Então, às vezes você falar num veículo um pouco no Tier 2 ou Free também pode te dar um bom Ibope se você tiver um bom trabalho de redes sociais, né? Isso é muito importante. Você vê dessa forma também, Rosana, principalmente com seus clientes? Eu acho que tá ligado, assim, as coisas andam juntas. Tá. Vai ter, lógico, vai reverberar de um jeito, você tá num Tier 1, mas você também levar um bom recorte para rede social, você pode também conquistar um espaço interessante. Um alcance interessante. O que eu costumo dizer, a gente falou um pouco disso, né? O release. O release é um dos produtos que a assessoria de imprensa trabalha, que são muito interessantes. É muito interessante. Por quê? Porque no release você consegue
dá um pouco mais de espaço para o advogado se posicionar e você consegue chegar até a redação e aquele release, isso já me aconteceu muitas vezes. Ele naquele momento que você mandou, ele não é usado. Você não tem nenhum retorno, você chegou lá. Passa um tempo, aquele e-mail que chegou para o repórter vem com o seu release, ele pedindo, essa fonte fala sobre isso, essa fonte fala sobre aquilo, ou eu gostei, esse release aqui eu estou usando uma parte do que ele falou, ou você consegue me complementar? Eu preciso. Então, assim, o release é uma ferramenta muito legal. Esse é um tema que eu tenho que estou devendo escrever, é sobre a produção de conteúdo, a produtividade do advogado. O advogado tem um baita trabalho para o cliente dele, para preparar uma ação, preparar uma contestação, fazer uma inicial, enfim. Eu não conheço muito ainda os ditos do meio, mas, enfim, ele tem um trabalho inicial ali com o cliente. Aquele trabalho que ele já fez para o cliente é o que serve para a gente. Tudo que a gente precisa está ali. Tudo. Ele não precisa fazer mais nada. Se ele passa isso para a assessoria, ele simplesmente a assessoria vai pegar aquilo, vai transformar em notícia, se for notícia, vai transformar em notícia, vai devolver para ele um material pronto, seja de um release, seja de uma publicação em redes sociais, seja uma sugestão de pauta, vai produzir vai ter alguns produtos a partir daquilo ali, respeitando a questão de sigilo, respeitando a questão das informações, e ele não vai precisar fazer mais nada. Porque hoje o release ele é produzido a partir de algumas perguntas que a gente manda para o advogado para a gente montar o texto, que é mais ou menos o que o repórter faz. O repórter conversa para entender sobre o assunto, faz ali 2, 3, 4 perguntas e monta a matéria. Junta mais de um especialista para corroborar e tal. Mas uma parte desse trabalho é o que nós fazemos. E o advogado, às vezes, olha, puxa, eu tenho que parar para pensar. Ele já fez isso naquele trabalho que ele fez para o cliente. Eu vou falar 2 coisas, vamos voltando um pouquinho, você estava começando do release. Essa semana aconteceu exatamente isso, eu fui procurada por um jornalista por e-mail, que é difícil, e ele falando, estou com esse seu release aqui, esse advogado fala de tal tema? Exatamente. E eu também, quando fui repórter, eu também fazia isso. Eu recebia o release, não li às vezes tudo, eu olhava assim, o título, isso está bem interessante. Se não era um assunto do dia, e se era um assunto que eu sei que é meio que recorrente, né? Tem notícias que são recorrentes. Eu guardava, falei, vou precisar em algum momento. E aí deixava ali na caixinha dos guardados. E quando o assunto surgia, eu falei, tenho. Sim. Aí trazia, enfim, buscava aquela fonte, buscava atualizar os dados. Sim. Mas também eu acho que esses 2 movimentos ainda hoje eles ocorrem. E, pessoal, para a gente terminar, eu queria trazer uma discussão interessante sobre aquilo que eu vejo como 2 perfis de clientes entre advogados. Isso poderia ser em outras áreas, mas a gente vê de uma forma muito recorrente no jurídico, que é o high profile e o low profile. Então, o high profile, né, ele seria aquele que topa aparecer em diversos veículos, muitas publicações, e ele entende, né? É o tipo de perfil que ele enxerga oportunidade até na crise. A gente nem falou tanto de gerenciamento de crise, e eu acho que a gente poderia trazer isso em outro episódio, inclusive dentro da assessoria de empresa, porque são outras nuances, mas esse é o tipo de cliente que entende que até na gestão de crise, ou seja, numa matéria que vão sair matérias negativas, ele entende que tem uma oportunidade ali. E, inclusive, nós até sabemos, enquanto assessores, que dependendo dessa crise, gera oportunidade. Nem sempre, né? Mas acaba gerando. Agora, tem o low profile, que é aquele que, assim, o mínimo que eu puder aparecer, melhor para mim. Que aí, assim,
por um lado, é bom porque se resguarda, entretanto, a exposição não é a mesma. A minha pergunta para vocês, dentro da experiência, dentro da percepção que vocês têm no dia a dia, é: que perfil é esse que não só que seria melhor para a imprensa, mas para os dois, vamos dizer? Qual seria o melhor perfil dentro do fato de que ele está contratando e ele está tendo um serviço de assessoria de imprensa? Olha, eu acho que o difícil no low profile é você mostrar para ele que, olha, isso aqui pode ser interessante para você. Para um pouquinho. Às vezes, eu sei que a correria, a gente entende a agenda deles, que às vezes é bem corrida, disponibilidade de horário, parar para atender um jornalista, às vezes leva tempo, ou mesmo para responder perguntas, que a gente também recebe muito disso, né? O jornalista manda pergunta até para agilizar para o advogado, mas ele entender que às vezes aquilo é importante. É importante não só para levar o nome dele, o nome do escritório, mas é uma informação que, de alguma forma, vai voltar um retorno para ele. Então, eu acho que esse é um pouquinho, é um pouquinho complicadinho de trabalhar. O Um low desafio, eu diria, né, Jonas? ambos, né? Ambos. Ambos. O cliente que também é o high profile, às vezes ele atropela, né? Às vezes ele acaba te atropelando, porque você é o dito timing. Às vezes ele quer trabalhar 4, 5 temas que estão fora do timing da imprensa, né? Então, você tem que tentar equilibrar. Mas eu vejo o low profile um tanto complicado, eu acho. Eu queria colocar no meio dessa conversa, que eu acho que é um desafio também aí que a gente podia falar, dentro até desse meio de low profile, não, é a questão da disponibilidade. Sim. Disponibilidade no seguinte sentido. Você alinhou com o advogado quer falar de um tema. Vamos começar a trabalhar o tema. Aí ele tem que estar disponível, seja low profile, não low profile. Sim, ele tem que estar disponível, porque às vezes a gente passa uns sufocos de você leva um assunto para a mídia, eles se interessam, mas a tua fonte não está disponível. E aí? Você acha isso um grande desafio? Não, então, exatamente, né? Esse é o nosso dia a dia, né? Fazer esses encontros. Então, mas eu digo para você, o low profile é um pouco mais complicado, porque você tem que ter um duplo convencimento, né? É um trabalho duplo, né? Você tem que convencê-lo do que você faz, aí depois você tem que vender, né? Entre aspas, esse convencimento que você teve, e depois você tem que convencê-lo a participar. Então é um pouco mais difícil. E a gente entende questão de agenda, Sim, questão sim. de tema, questão de sigilo, a gente entende. Mas é um ponto, eu vejo como um pouquinho mais complicado o low profile. E eu acho que dentro dessa provocação que a Rosana trouxe muito bem, de disponibilidade, eu acho que, independente de tudo, uma coisa que na M2 a gente tem muito bem é o famoso know your client, né? Ou seja, cada um deve ser percebido de uma forma muito personalizada. E eu acho que a equipe, ela compreende isso muito bem. Claro que com os desafios que foram muito bem apontados, mas ainda bem que a gente compreende e tenta traçar a estratégia que é melhor para todo mundo. Porque realmente, o próprio low profile, que ele pode melhorar, e eu acho que a gente tem exemplos, inclusive na agência, que realmente não participavam de quase nenhuma entrevista e aumentaram significativamente, mas dentro do perfil low profile, né? Sim. A gente percebe, de fato, que existe também um respeito mútuo entre o atendimento com o cliente, mas também mostrando, olha, você tem essas que a Rosana trouxe como as 1000 possibilidades de entrar na imprensa sem mudar a sua essência. Que eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente. Então, assim, a gente respeita e a gente tem uma preocupação muito grande, né, de atender a imprensa, ou seja, o jornalista,
Mas a gente não pode ignorar o conhecer esse caráter de atendimento que a gente propõe para conhecer e acolher o cliente também. Porque às vezes é muito difícil. Eu sei que é tentador na nossa área querer atender o cliente a qualquer custo. Aliás, querer atender a imprensa a qualquer custo. Mas eu acho que aqui na M2 a gente faz muito bem. E eu acho que esse é um ponto que, de repente, a gente pode levar sem dúvidas. Sim. Eu acho também. Acho que a gente sempre está... Óbvio que o nosso cliente, ele está à frente e a gente tem que pensar em atendê-lo e nas necessidades dele. E muitas vezes a gente abre frentes em pautas, que a gente está falando tanto, né, do hard news, do que está se falando no dia a dia, mas a gente também faz isso, e eu acho que a gente faz isso muito bem, de abrir fronteiras. O cliente tem este tema não está na pauta, mas como a gente pode colocar este tema na pauta? Eu acho que isso a gente também faz. E faz muito bem. A gente trabalha para os dois, né? É verdade, a gente trabalha com os dois. E, inclusive, aproveitando esse gancho aí do Jonas, eu quero agradecer mais uma vez a colaboração e as contribuições de vocês, sempre muito valiosas. Rosana, foi maravilhosa a sua participação. Queria agradecer mais uma vez por conversar aqui nesse episódio de estreia, né, sobre assessoria de imprensa e atendimento nosso. Obrigada, foi ótimo. E a gente viu que tem muito mais, né? Muito mais assuntos para a gente falar nos próximos episódios, né? É verdade. Jonas, eu também quero agradecer muito, Jonas Aguilar aí, quero agradecer novamente por toda a sua participação e experiência aí na M2, que você está há muito tempo, inclusive na agência, diga-se de passagem, né? E fazer os agradecimentos finais aqui do episódio. Legal, muito bom poder falar um pouco do que a gente faz, um pouco daquilo que a gente gosta de fazer, que é o mais importante. A gente gosta do que faz, a gente se identifica com o que a gente faz, a gente se realiza com o que a gente faz. A gente fica muito feliz quando a gente coloca os nossos clientes nos melhores veículos, nos maiores veículos, ou no veículo que ele quer estar, que nem sempre é o maior e nem sempre, na nossa visão, é o melhor. Mas é sempre um prazer poder falar sobre essa profissão maravilhosa que nós escolhemos. E estamos aí, estamos à disposição para contribuir com um pouquinho que a gente sabe. É isso aí, pessoal. E você que é advogado, ainda não é nosso cliente, ou até se você é nosso cliente, quer conhecer um pouco mais de como o trabalho da imprensa pode impulsionar, primeiramente, né? Compartilhe esse episódio especial de assessoria de imprensa com o pessoal de atendimento. E, é claro, gostaríamos muito de agradecer a sua audiência e, principalmente, agradeço a nossa equipe de assessores que estão aqui na bancada e, claro, aqueles que estão com a gente, que estão trabalhando nesse momento. E a todos que vocês nos ouviram, digo até o próximo episódio.